Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo da série Perguntas Sem Medo. Nessa série aqui eu respondo as dúvidas de vocês inscritos do nosso canal, tá? Então se você tem alguma dúvida em relação a projetos elétricos, subestações ou SPDA, deixa seu comentário aqui embaixo que quem sabe ele pode virar um vídeo aqui de sábado, beleza? Hoje nós vamos aqui com a pergunta do Bruno, tá? Já vai deixando o seu like aí que eu vou tirar bastante dúvida em relação a essa pergunta aqui que ele fez. Então o Bruno pergunta assim, top demais esse vídeo, Moacir, parabéns pelo conteúdo, valeu demais, Bruno. Uma dúvida, se eu adotar dispositivo DR como geral e DPS, devo ter DR e DPS em ambos os quadros ou bastaria apenas no quadro do térreo, tá? Então aqui ele está falando de uma edificação com 2 pavimentos. Foi uma dúvida que ele teve em vídeo anterior que a gente falou de instalações elétricas em 2 pavimentos. O correto seria ter DPS e DR em cada quadro de distribuição? Pergunta muito interessante aí do Bruno. Vamos lá, vamos começar a responder ela. Então aqui pessoal, eu preparei até um esquema aqui para vocês, que é o seguinte, você tem aqui uma edificação com 2 pavimentos, tá? Você tem aqui o primeiro pavimento que tem um quadro de distribuição e o segundo pavimento que também tem um quadro de distribuição. A pergunta do Bruno foi o seguinte, eu tenho que colocar DR geral aqui e DPS também, e DR aqui também e DPS, tá? Então é o seguinte, Bruno, a NBR 5410, ó, no que se refere a DRs, tá? No item 51322, né, em casos em que esses dispositivos de diferencial residual de alta sensibilidade, 30 mA, é obrigatório, ela deixa na nota 5 o seguinte, ó, a proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização, ou por circuito, ou por grupo de circuitos. Então aqui ela deixa em aberto, ó, você pode trabalhar de várias formas aqui em relação ao DR. Você pode trabalhar com ele geral, você pode trabalhar com ele em grupos de circuitos que são necessários à utilização desse DR de alta sensibilidade, tá? E o que eu gosto de fazer nesse caso? Gosto de trabalhar com DR geral? Pessoal, eu não gosto de instalar DR geral para toda a instalação. Se você instalasse um DR aí embaixo, você estaria, né, no caso aqui na configuração que você estava pensando, você colocaria um DR geral e como o quadro de baixo alimenta o quadro de cima, já teria DR para todo mundo. Pode fazer isso? A norma aqui está falando que você pode fazer, né, individualmente por ponto de utilização, por circuito ou por grupo de circuitos. No caso, você estaria optando, né, pela opção de grupo de circuitos, ou seja, você estaria utilizando um DR para todo mundo. Eu não gosto dessa opção de utilização de DRs para todo mundo. Por quê, pessoal? Eu estou falando não gosto, não é porque, preferencialmente não. Porque pela lógica, se você tem uma quantidade de circuitos muito grandes, você tem fuga natural desses circuitos. E essa fuga natural, mesmo que seja muito baixa, ela pode provocar desarme do DR geral, porque ela é somada com os outros circuitos, tá bom? Então você trabalhar com DR geral, a possibilidade de você ter desarmes contínuos na sua instalação, dependendo do funcionamento desses equipamentos, é maior por conta disso, porque as fugas naturais que acontecem nos equipamentos, fugas bem baixinhas, pessoal, elas podem ser somadas e podem fazer com que o dispositivo DR geral desarme. Por isso que a configuração do DR geral não é tão recomendável se você utilizar de 30 mA. Então, pessoal, se você utilizar um DR de alta sensibilidade, né, de 30 mA, no geral da sua instalação, a possibilidade de fuga existe e ela é bem maior. E não por defeito, eu estou falando de realmente os equipamentos, as fugas naturais desses equipamentos de uma instalação elétrica serem somadas e causarem o desarme do dispositivo DR no geral. Então, aqui a configuração que eu trabalharia nesse tipo de edificação seria utilizar um DR para grupo de circuitos necessários aqui e um DR para grupo de circuitos necessários aqui. Tá? Então essa é a opção mais correta aí de ser trabalhada. Então trabalhar com DR em grupo de circuitos aqui e trabalhar com DR em grupo de circuitos aqui, tá? E não trabalhando com DR geral. Mas você poderia utilizar um DR geral nessa instalação? Poderia utilizar sim, tá? Então de acordo com o 51322 você pode utilizar, mas a minha recomendação é que você trabalhe com DR por grupo de circuitos, principalmente se for em DR de alta sensibilidade, trabalhar com grupo de circuitos aí que este item 51322 está pedindo, beleza? Agora em relação aos DPS, pessoal, vamos aqui nesse item 6352, proteção em linhas de energia, tá?
Tem esse subitem aqui que ela vai falar pra gente, ó. Uso e localização dos DPS. Quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica, né, tensões elevadas de origem atmosférica, transmitidas pela linha externa da alimentação, então vai que um raio cai na linha externa da alimentação e leva esse surto, essa descarga até a minha edificação, né? Então, quando esse for o objetivo, bem como a proteção contra sobretensões de manobra, os DPS, né, ou seja, você faz uma manobra na rede e tem uma sobretensão que pode levar um surto, né, através da linha elétrica até essa edificação. Os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada. O que significa ponto de entrada? É esse ponto em que a linha penetra a edificação, tá? Na edificação ou no quadro de distribuição principal. Então ele pode ser instalado ou próximo aqui, né, instalação de um DPS por aqui, o que não é muito comum de você ver. O que você vai ver? Você vai ver a instalação desse DPS aqui dentro, ou seja, dentro do quadro de distribuição, tá? Então, a maioria das vezes você vai encontrar DPS sendo utilizado dentro do quadro de distribuição. Então, o que ela vai pedir aqui pra gente? Quadro de distribuição principal, que no caso seria esse, né? Junto ao ponto de entrada da linha da edificação ou no quadro de distribuição principal, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada, né? Então, quadro de distribuição principal está localizado o mais próximo possível do ponto de entrada, o que geralmente isso acontece. Você insere um DPS aqui, né? Então, a localização dele está aqui. Aqui ele está pedindo a utilização de DPS, pessoal, mas utilização de DPS em outros quadros de distribuição, a norma não obriga que se faça essa utilização. Porém, os fabricantes recomendam a utilização de DPS e que ela chama de DPS coordenados. A NBR 5410 tem até uma opção lá que fala em relação a DPS coordenados, se eles forem utilizados, devem ser trabalhados aí com os fabricantes, devem ser verificados com os fabricantes. E o que seria esses DPS coordenados, pessoal? Eu já falei aqui no canal das classes de DPS, né? Então a gente tem a classe 1, a gente tem a classe 2, tá? De DPS. Classe 1 é descarga direta, classe 2 descarga indireta e você tem a classe 3, pessoal. Essa classe 3 aqui é que você utiliza diretamente para os equipamentos, tá? A classe 1 ou a classe 2, você depende da aplicação. Se você quer proteger contra descargas atmosféricas diretas, você usa o classe 1. Se você quer proteger contra descargas atmosféricas indiretas, você usa o classe 2. Qual que é a melhor configuração para utilização de DPS aqui? É você trabalhar com classe 1 no ponto de entrada, por exemplo, próximo ao ponto de entrada ou dentro do quadro de distribuição. Você pode trabalhar com classe 2 no outro quadro de distribuição e classe 3 nos equipamentos. Então tem aqui um computador, né? Então vou trabalhar com classe 3 aqui nesse computador. Esse é o ideal, né? Só que para você poder fazer essa coordenação de DPS, é necessário aí você verificar e utilizar o DPS somente de um fabricante respectivo, tá? Então escolhe um fabricante na hora de comprar, por exemplo, a Clamp ou outros fabricantes, Siemens, por exemplo, e trabalha somente com esse fabricante, que a possibilidade de coordenação é certa. De acordo com a 5410, o correto é esse, verificar com os fabricantes, né? E verifique com o fabricante e compre somente de um fabricante para você poder, se possível, né, fazer essa coordenação. Mas inicialmente, o que a 5410 está falando para a gente aqui nesse item? Que eu tenho que trabalhar com DPS somente no quadro de distribuição principal ou próximo ao ponto de entrada, tá? Então isso aí é o que ela está pedindo para a gente. O mundo ideal é o que? DPS coordenados com o mesmo fabricante nos vários quadros de distribuição e também nos equipamentos. Para você ir ceifando esse surto, né? A hora que eu chegar no meu equipamento não ter mais esse perigo ou nenhuma possibilidade de perigo aí de danificar esse equipamento. Então, resposta aí em relação à sua pergunta. Bruno, posso trabalhar com DPS em todos os quadros? Pode, verifique a coordenação desse DPS, ou seja, procure trabalhar com classe 1, classe 2, classe 3 e utilizar somente de um fabricante, tá? Mas a priori a 5410 pede somente no quadro de distribuição principal ou no ponto de entrada. E em relação à sua segunda pergunta, em relação aos DRs, Bruno, em relação ao DR, não recomendo a utilização de DR geral, tá? Recomendo a utilização de DR por grupos de circuitos. Ou seja, trabalharia com um grupo de circuitos aqui, com um grupo de circuitos aqui, beleza? Agora vamos para uma curiosidade, já que a gente está falando aqui de DRs e DPS, vamos aqui para uma curiosidade em relação a esses dois equipamentos
que a NBR 5410 traz aí pra gente e que você, projetista, tem que estar atento. Então aqui a NBR 5410 vai trazer pra gente nesse item aqui, ó, 63526. Proteção contra choques elétricos e compatibilidade entre DPS e dispositivo DR. Exatamente, pessoal. Tem que ter uma compatibilidade entre os dois. E ele vai falar pra gente o seguinte, pessoal. Nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a efetividade da proteção contra choques. Então o que a norma está pensando? Caso eu tenha alguma falha do DPS, eu não posso comprometer o meu DR, né? Porque o dispositivo que vai fazer realmente a minha proteção contra choques elétricos numa instalação aqui é o DR, tá? Então, nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a efetividade da proteção contra choques provida a um circuito ou a instalação. Beleza, então eu sei disso, eu não posso, tendo numa instalação DPS e DR, prejudicar, através de um surto de tensão, o meu DR. E aqui ela tem as opções. Quando os DPS, né, forem instalados conforme indicado em 635321, então ela tem uma fórmula de indicação de instalação de DPS, junto ao ponto de entrada da linha elétrica na edificação ou no quadro de distribuição principal, como eu já expliquei para vocês, o mais próximo possível do ponto de entrada, e a instalação for aí dotada de um ou mais dispositivos DR, então, se eu tiver dispositivos um ou mais, os DPS, né, podem ser posicionados a montante, ou seja, antes, ou a jusante, depois dos dispositivos DR, respeitadas as seguintes condições. Então ele está falando aqui pra gente que numa instalação elétrica, num quadro de distribuição, eu posso colocar um DPS antes do DR ou depois do DR. Então qual seria uma configuração aqui possível? Eu estou instalando os meus DPS por aqui ou por aqui. Antes do DR, né, numa instalação com DR geral, por exemplo, ou depois do DR. Beleza. Aí ele traz aqui umas opções. Ó. Quando a instalação for TT e os DPS forem posicionados a montante, ou seja, antes do DR, os DPS devem ser conectados conforme o esquema. E tem um esquema aqui, ó, 3. Se você está trabalhando com uma instalação TT, né, aí você trabalha com o DPS de acordo com esse esquema aqui. Só que na maioria das instalações elétricas aí, a gente vai trabalhar com qual esquema de aterramento, né? Com o esquema TN. E aí a gente tem, ó, quando os DPS forem posicionados a jusante dos dispositivos ER, ou seja, depois, quando os meus DPS forem posicionados por aqui, depois do meu DR, se eu trabalhar com geral, por exemplo, né, esses dispositivos DR, né, esses dispositivos aqui, sejam eles instantâneos ou temporizados, devem possuir uma imunidade a correntes de surto de no mínimo 3Ka, 8/20 microsegundos. Então aqui, pessoal, se você está trabalhando com utilização de DPS, eu já vi aqui, pessoal, algumas pessoas ensinando que essa utilização depois do DR, né? Se você estiver trabalhando com esse tipo de utilização aqui, toma cuidado que seu dispositivo DR ele tem que proteger contra surtos, porque seu surto vai passar por aqui e geralmente esse equipamento não é protegido contra surtos de tensão. E aí ele vai deixar uma nota aqui, ó, bem embaixo. Os dispositivos tipo S, né, os dispositivos DR tipo S, conforme a IEC, constituem um exemplo de dispositivo DR que satisfaz tal requisito de imunidade. Então, caso você trabalhe ou vá verificar uma instalação, chega nessa instalação e tem um DPS depois do DR geral da edificação, certifica que esse DR ele tem proteção contra surtos, ou seja, é um DR tipo S. Se ele não for DR tipo S, conforme a norma está falando aqui, instale o DPS antes do DR, tá? Então, configuração mais recomendável na hora do projeto, você utilizou DR geral, beleza, utilizei DR geral, posso trabalhar com a norma em relação a isso, utilize DPS antes do DR, tá? Antes do DR. Se você está utilizando antes do DR, não precisa colocar um DR tipo S. Utilize depois, precisa colocar um DR tipo S, de acordo aqui com a NBR 5410. Então, respondido aí, Bruno, a sua pergunta. De preferência, trabalhe com DR por grupos de circuitos. Caso você não trabalhe com DR por grupos de circuitos, certifica aí que a sua instalação de DPS esteja antes. Tranquilo? E em relação aos DPS, você pode trabalhar aí com DPS somente no quadro de distribuição de acordo com a 5410. Mas, caso você opte por utilizar mais DPS, o que chama-se de DPS coordenado, aí você pode utilizar e de preferência trabalhe com um único fabricante. Beleza?
Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esquece, pessoal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam assistir, com os projetistas, conhecidos seus também que gostam de estudar essa área da elétrica. Curte esse vídeo também. Um grande abraço e até a próxima.